anteriormente que o exercício físico, ele leva a uma inflamação aguda. Essa inflamação aguda, ela é benéfica, ela tem que ser regulada para que não torne uma inflamação crônica, que poderia trazer prejuízos ao organismo. Então, essa inflamação, ela leva ao aumento do cortisol. Esse estímulo, como é que acontece isso? O exercício estimula o hipotálamo vai estimular a produção do hormônio corticotrófico, que por sua vez estimula a hipófise vai produzir mais hormônio adenocorticotrófico, que por sua vez estimula as adrenais, e as adrenais vão estimular o cortisol. Então, esse estímulo do exercício físico, ele dá esse start para o estímulo ao hipotálamo e começa toda essa cascata que vai terminar no aumento dos níveis de cortisol. Esse aumento dos níveis de cortisol no músculo vai levar à quebra das proteínas e no tecido adiposo vai levar à quebra do tecido dos triacilgliceróis. Isso tudo levando à glicose, e essa glicose vai ser usada para atividade física. Então, as deficiências nutricionais vão interferir diretamente nessa regulação hormonal. Nós temos, por exemplo, que o cromo, um mineral, interfere na regulação da insulina, o ferro, que é um outro mineral bastante importante para o atleta, interfere nos hormônios tiroidianos. Nós temos que o manganês, o selênio, o vanádio também interfere na regulação da insulina, assim como muitos outros. A vitamina C interfere na regulação do cortisol, a vitamina D, a vitamina E, tá? Então, a importância do aporte adequado tanto de macronutrientes quanto de micronutrientes para o desenvolvimento da performance atlética. O ciclo do cortisol, ele por volta de meia-noite, enquanto estamos dormindo, ele está baixo, e à medida ao amanhecer, por volta de 6, 8 horas, ele começa a subir. E ao longo do dia, ele precisa baixar para chegar por volta de 8, 10 horas da noite, ele estar baixo. Quando essa inflamação, quando esse estresse se torna crônico, a gente não consegue abaixar essa curva do cortisol. E aí o que nós temos? Nós temos no final do dia, 8, 10 horas da noite, uma pessoa que está com cortisol elevado. Isso gera muita ansiedade, compulsão alimentar, e significa para nós que o músculo está em catabolismo. Então, a importância, como vimos agora há pouco, da quantidade de carboidrato e a modulação do cortisol. Vimos que um déficit de carboidrato levaria ao aumento do cortisol. E isso seria uma situação complicada para aquele atleta que precisa de fazer uma hipertrofia muscular para desenvolver a performance. Então, o cortisol, ele aumenta à medida que a duração do exercício físico aumenta e as cargas estão mais altas. Aí a gente tem, nessa situação, nós temos o aumento da liberação do cortisol. Em uma outra situação, onde diminuímos a duração do exercício e temos cargas mais leves, a gente também diminui a liberação do cortisol. Podemos ver nesse gráfico que o aumento do cortisol ele está diretamente relacionado com a prática do exercício físico, né? E como vimos anteriormente, aumenta também o hormônio corticotrófico, o hormônio adenocorticotrófico, e por isso aumenta os níveis de cortisol. Então, esse estresse metabólico induzido pelo exercício físico, ele leva a diversas consequências no organismo. Aumenta o recrutamento das fibras, a liberação hormonal, aumento de produção de miocinas, muitas vezes miocinas inflamatórias, o aumento de produção de radicais livres e o inchaço muscular.
Mais na frente nós vamos ver o impacto do exercício físico, especificamente no estresse oxidativo, devido ao aumento acelerado de radicais livres. Agora, esse estresse de forma aguda, e aí ele vai ser modulado, ele vai ser equilibrado, ele é benéfico para o atleta, uma vez que pós-exercício físico nós encontramos algumas microlesões no músculo. Isso sendo modulado, sendo regulado, é benéfico, porque o organismo vai se adaptar e o atleta está cada vez mais apto a desenvolver a sua performance. Agora, o estresse crônico, se evolui, se ele não é modulado, se ele não é regulado, ele leva a alterações tiroidianas, regulação do estradiol, redução do GH, resistência à insulina, tudo isso é maléfico para o organismo. Então, nós temos que exatamente manter a balança equilibrada. De um lado, os radicais livres devido ao exercício físico. Do outro, os antioxidantes, que são substâncias que sequestram esses radicais livres e mantêm a balança em equilíbrio e mantém o organismo em homeostasia, o que significa mantém o organismo em pleno funcionamento. Tem alguns estudos mostrando que nos ultramaratonistas, doses de beta-citosterol modulam esse cortisol. Então, são estudos bastante científicos e que mostram que uma dose entre 30 e 300 miligramas de beta-citosterol regula o cortisol, principalmente quando ele está alterado devido ao exercício físico. O beta-citosterol, pessoal, ele é encontrado no abacate. Então, daí esse grande boom do abacate, da gordura boa. Então, é importante, como estratégia nutricional, a gente usar esses alimentos que modulam cortisol para esses atletas, uma vez que eles treinam diariamente tem o cortisol aumentado e diariamente nós precisamos modular, regular esse nível de cortisol. Falamos agora, então, sobre treinamento de força. O treinamento de força, ele gera alterações intracelulares no músculo e esse estímulo mecânico, ele é responsável pela cascata de sinalização que resulta em hipertrofia muscular. Então, nós temos o exercício de força gerando alterações intracelulares e essas alterações é que vão levar à hipertrofia muscular. Esse exercício de força promove alterações metabólicas e estruturais a curto prazo, a longo prazo, na musculatura que está sendo trabalhada. Então, o músculo, ele tem a capacidade de adaptar-se ao tipo de atividade. Desde que seja treinos frequentes, treinos com carga, treinos regularizados, treinos otimizados. Dessa forma, o músculo tem a capacidade de adaptar-se. As adaptações crônicas promovidas pelo treinamento de força é determinada por vários fatores. O número de contrações musculares, o número de séries, a força relativa exercida durante o treino, a frequência com que se treina, a velocidade da contração muscular, o tipo de contração muscular, assim como os intervalos de repouso entre as séries de cada exercício. Então, para que ocorra hipertrofia muscular, nada mais é de que o ganho de massa corporal. Esse ganho de massa corporal, ela é dependente do metabolismo proteico, ou seja, depende de uma boa relação entre degradação de proteína e síntese de proteína. Nós temos que, quando a gente tem uma degradação de síntese proteica, ou seja, quebra da proteína, nós não estamos no estado de fazer hipertrofia. O contrário, quando nós temos a síntese maior do que a degradação, aí sim nós temos condições favoráveis para fazer hipertrofia muscular.
Então, esse treinamento muscular, ele aumenta IGF-1, ele aumenta interleucina 6, ele aumenta testosterona, ele aumenta óxido nítrico, estimula as células satélites que vão fazer proliferação de novas fibras musculares, aumentando o tamanho durante o processo de hipertrofia. Então, vejam bem, interleucina 6, testosterona, são hormônios que são estimulados durante o treinamento de força. E esses hormônios que vão gerar essa capacidade do músculo se adaptar e vão fazer com que as células musculares aumentem de tamanho durante o processo. Para fazer hipertrofia muscular, também tem alguns fatores a favor. Precisamos ter uma genética saudável, um exercício, um treinamento de força adequado, uma alimentação rica em proteína e aminoácidos livres. Temos que estimular esses hormônios, insulina, testosterona, GH, IGF-1 e temos que hoje analisar que existem atletas que não têm facilidade para hipertrofia, porque ele tem alguma associação com alguma patologia, né? Por exemplo, as distrofias musculares. Então, nós temos que avaliar isso tudo para fazer um plano direcionado para hipertrofia muscular. O estresse mecânico leva à hipertrofia, o estresse metabólico, o aumento da síntese proteica associado à diminuição da síntese, à diminuição da degradação. Tem que haver uma sinalização adequada, assim como a disponibilidade adequada de nutrientes. Aí sim nós podemos fazer a hipertrofia muscular, que nada mais é que o aumento da seção transversal da fibra, ou seja, aumenta número de miofibrilas, aumenta tecido conjuntivo, aumenta a densidade capilar, aumenta a quantidade total de proteína e aumenta ATP-CP, adenosina trifosfato, creatina fosfato, glicogênio. Então, é toda uma situação, desde o estímulo mecânico até o fornecimento de nutrientes adequados que favorecem o mecanismo de hipertrofia muscular. Então, esses mecanismos, a resposta a esse treinamento de força provoca uma lesão estrutural, o estímulo mecânico e o aumento de hormônios. Isso manda uma sinalização de anabolismo. O que significa anabolismo? Anabolismo significa construção. Então, todos esses fatores, a lesão provocada pelo exercício, os hormônios aumentados, o estímulo mecânico da contração, estimulam essa sinalização para o anabolismo. E essa sinalização é otimizado pelos mediadores nutricionais, pelos ergogênicos que a gente falou inicialmente. E aí sim acontece a hipertrofia muscular. Então, sintetizando, nós temos as adaptações, o treino de força, que aumenta hormônios anabólicos, IGF-1, insulina, testosterona. Esses hormônios aumentam a síntese proteica e diminuem a degradação proteica. Ou seja, mantém a síntese aumentada e a quebra de proteína diminuída. Isso leva ao aumento do volume muscular. Isso leva ao processo de hipertrofia. Muitos estudos confirmando que essa hipertrofia ela pode ser observada após 8 semanas de treino. Então, após 8 semanas de treino, a gente já começa a visualizar o processo de hipertrofia sendo desenvolvido. Então, a hipertrofia muscular nada mais é que o aumento da secção transversal de cada fibra. Então, a gente pode observar nesse slide que o músculo ativo, ele tem essa fibra maior, mais larga, e o músculo inativo não. Então, não cresce longitudinal, cresce de forma transversal a fibra muscular. Todas as fibras são capazes de hipertrofiar. As fibras do tipo 2A, elas respondem prontamente ao treinamento de força. Já as fibras tipo 1, elas fazem uma hipertrofia em menor grau.
Então, esse processo de crescimento muscular, de hipertrofia muscular, implica obrigatoriamente ao acúmulo de proteína na musculatura. O papel do estresse metabólico, induzido pelos tipos de treinamento diferentes, ele melhora as adaptações musculares. Uma vez que esse estresse metabólico ele é regulado, a gente tem uma adaptação melhor e um melhor desenvolvimento da performance esportiva. E essas mudanças nas variáveis de rotina do exercício, intensidade, velocidade, volume, tipo de treinamento, influenciam na magnitude do estresse metabólico. Então, como ocorre a síntese proteica? Afinal, como ocorre a síntese proteica? Nós temos o exercício, a sessão de exercício, não de forma aguda, mas crônica, periodizada, regularizada. Essa sessão de exercício faz com que aumente os hormônios de crescimento, o GH, a insulina, testosterona, o IGF-1. Uma vez aumentados esses hormônios, que são os hormônios do anabolismo, eles emitem mensagem para a membrana muscular e os receptores para esses hormônios situados na membrana do músculo captam essa mensagem e vai lá no RNA mensageiro que faz a transcrição e aí a gente tem o aumento da síntese proteica e diminuição da degradação proteica. Então, esse treinamento crônico, eu volto a dizer, não é um treinamento agudo, o treinamento crônico, diversas vezes evoluindo e com carga, evoluindo a carga, esse treinamento é que leva ao aumento da força muscular, ao aumento da performance e ao aumento da hipertrofia muscular. Então, algumas proteínas, alguns ergogênicos nutricionais que encontramos no mercado, como o whey protein, lá na frente a gente vai falar mais especificamente sobre ele. O whey protein tem um aminoácido, a leucina, e essa leucina ela é responsável por estimular o mTOR. O que é esse mTOR? É um fator de transcrição que vai exatamente atuar na hipertrofia muscular, uma vez que ele aumenta a síntese proteica. Então, esses ergogênicos proteicos, eles têm essa ação de estimular o mTOR, que é um fator de sinalização para a hipertrofia muscular. Então, a dieta, ela fornece, tem algumas vias que auxiliam nessa composição corporal. A via da KT, do mTOR, da calcineurina, da miostatina e o treino. O treino estímulo mecânico, estimula as células satélites, estimula a via das MAPs, as regulações hormonais. Então, tudo isso está relacionado com a hipertrofia muscular, com o modelamento corporal, ou seja, com o ganho de massa muscular. Então, existem estratégias gerais que devem ser respeitadas para que aconteça a hipertrofia muscular. Eu tenho que garantir condições favoráveis, condições anabólicas favoráveis para que aconteça o processo anabólico. Então, eu tenho que oferecer energia imediatamente antes, durante e depois do treino. Eu tenho que reverter o quadro de catabolismo para anabolismo muscular imediatamente após o treino. E eu tenho que manter o perfil anabólico nas próximas horas após o treino. Então, o que eu tenho visto muito na prática, as pessoas estão preocupadas em manter esse perfil anabólico somente no momento pós-exercício físico, imediato pós-exercício físico. E depois não se preocupam em manter esse perfil anabólico. E dessa forma não será, não haverá crescimento da fibra muscular. Para que aconteça o crescimento da fibra muscular, nós temos que manter esse perfil anabólico, ou seja, esse perfil de crescimento durante todo o dia, durante as 24 horas pós-exercício físico.
A dose de um ergogênico nutricional, logo após, ela é bastante reconhecida pela literatura científica, uma vez que nesse momento, quando o indivíduo acaba de fazer o treino, de realizar o treino, ele está em estado catabólico. Dessa forma, não ocorrerá hipertrofia muscular. Então, nós temos que oferecer um ergogênico para para reverter o mais rápido possível esse estado catabólico para o estado anabólico. Aí sim acontecerá a síntese proteica. Diversas adaptações em relação aos benefícios do exercício aeróbico e de força ocorrem no organismo. Então, nós temos aumento de fibras, temos a hipertrofia, temos o aumento da biogênese mitocondrial, uma tolerância maior ao lactato, ou seja, as pessoas treinadas, elas produzem menos lactato do que as pessoas que não têm treino. Então, isso é uma vantagem, uma adaptação que ocorre com o exercício aeróbico e o exercício de resistência. Nós temos ainda maior força, capacidade anaeróbica também. Então, aquela pessoa treinada, ela tem muito mais capacidade de fazer um exercício na ausência de O2, de oxigênio, do que aquela pessoa que não tem treino. Nós temos um percentual de gordura diminuído, nós temos a massa corporal livre de gordura maior, nós temos uma sensibilidade à insulina melhor, uma inflamação, marcadores inflamatórios diminuídos. Então, tudo isso acontece em decorrência da adaptação da prática regular de exercício. Então, tornando afirmar que o exercício agudo, o estresse agudo produzido pelo exercício não é benéfico, ele precisa ser modulado, regulado. E é o exercício, sessões crônicas de exercícios com carga de força que levam à hipertrofia muscular.